Estamos de volta, vamos para aquela foto lá, Pedro. Vamos voltar lá, vamos matar essa charada. O seu Antônio Regra já ligou, já matou a charada. Tá fácil demais hoje. E o professor Cerveto também acertou. O Giovanni também já identificou onde é que é. O Gilberto não tinha enxergado bem. Agora, com as novas perspectivas, eu tenho certeza que ele também já matou a charada. Olha, eu ainda... O Copete foi a primeira. O Copete sentenciou ele. Estudei ali naquele canto. Estudei naquele canto ali à direita. Olhando no vídeo, né? O Copete, ele não dá palpite, ele sentencia e a gente respeita. A praça ali, a praça onde está localizado o Pio XII? Não. Não é a praça. Não é a praça. Que depende da praça, né? Não, como é aquele largo. Aquele lá, a rótula. Já não é mais uma rótula também, né? Já não é mais, Perdeu a característica terceira, rotativa, a rotatória. Mas sim, no final dos anos 70, a canalização do nosso arroio. Né? Sim. E ali, hoje, abriga um monumento do imigrante, né? do sapateiro, né? Sim, do sapateiro. Essa bela obra do Flávio Soles. Então, do lado de cá fica Pio XII, aqui, mais para cá. Essa foto está sendo tirada do Pio XII. Essa foto está disponível lá no blog do Drop Pimenta. Do Drop Pimenta. Oh, meu Deus do céu. Drop CNH. Belo trabalho que é realizado pelo blog, recuperando muito da nossa história, sobre o patrimônio histórico da cidade. Observa lá, Copete, que está lá o Curtume ainda. Ó. Sim. Está o Curtume. À esquerda não tem mais Habibs, não tem Habibs, nem o X teve depois. Não tinha, isso foi muito depois. A rodoviária, não sei se já era lá. Não, mas a rodoviária já era. O mais engraçado a Sueli Copete está passando ali, que para ir lá no Dom Pedro. Não, ela não passava ali, mas eu atravessava e antes disso aí, passava arroio e tinham 2 troncos enormes, 2 troncos, e você passava por cima dos troncos para ir para aula. Tu é filho do Copete, antigo... Do próprio Mamérico do morto, sim. Copete? Sim. Eu fui muito amigo do seu pai. Dona Sueli me conhece, eu fui amigo do teu pai, muito. Nós nos reuníamos para debater política depois das minhas aulas no IASG. Ele foi Mas tu vê que professor de inglês eu tive que não lembra dos alunos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lembro do pai dele. Tu podia esquecer de qualquer um. Copete é inesquecível. Mas eu sou professor, hein? Olha aqui, ó. Suzana, tu tá assistindo que professor de inglês que Suzana, eu tive. eu preciso de ti porque senão os alunos vão me xingar. Que professor que eu tive. Quantos alunos tu passou pela tua vida? Passaram minha vida, o Gilberto Abraão inaugurou em Novo Hamburgo uma modalidade chamada Escola de Inglês. Com quem? Em 1966. Com quem? Contigo? Lógico. Foi o aí tinha Não, foi um dos primeiros. Aí ele dava aula e tinha uns cariocas lá do Banco do Brasil e dizia assim para ele: I speak Spanish. Serginho era o nome dele, do Banco do Brasil, dizia assim: I speak Spanish. Próxima vez que eu vier aqui encontrar um cara para me criticar, assim como o Copete está me criticando, eu vou trazer minha esposa. ela é meu arquivo, entende? Ela cochicha no meu ouvido e diz assim: esse é o Copete, ele foi teu aluno. Ficava no segundo andar, né? E ela começou ali no segundo andar, bem no centro ali. Exatamente. Estreou Iase, verdade. Tinha quantos anos naquela época, hein? Eu tinha 23 anos, Rodrigo. Quantos professores, quantos exportadores de calçada da nossa Vários, isso é muito vários, depois. Quantos não passaram pelas tuas mãos? Isso é depois. Eu acho que meia dúzia não passou pela tua mão. Que aprenderam a falar inglês e a negociar contigo. Grandes exportadores, grandes homens de negócio passaram pela minha mão. Maravilha. É verdade. Eu sou anterior a esse boom da exportação e da necessidade de comunicação. Era 1966, Então, eu quero eu aproveitar. tinha 12 anos, eu devo ter sido aluno em 68, você imagina. Os últimos momentos da nossa estação, que em seguida vem aí o Canise, o Eidelwein, ao vivo com o nosso Vale a Pena, para a gente conversar um pouquinho exatamente sobre essa dualidade, esse dualismo, que é esse maniqueísmo, né, professor, que a gente vive hoje. Giovanni, marcas se constroem, se destrói. A gente viveu a INH recentemente apanhando de graça. A gente está vendo aqui o Santander sendo linchado moralmente por uma decisão ecumênica dele, no mínimo ecumênica dele. Que momento é esse que a gente vive de ferro e fogo? É uma verdade, né? Hoje
Eu acho que as pessoas assim estão meio sem limite, assim, porque daqui a pouquinho a gente tem um problema lá e eles não resolvem aquele problema e eles já querem transferir para alguma outra parte, e daqui a pouquinho está se perdendo um pouco da noção, né, do respeito, de como lidar com a situação, porque eu acho que tem situações assim que está sendo meio complicado de se lidar com o ser humano. Eu acho que a gente está passando assim por uma transição, acho que no nosso país, uma transição assim que está meio complicado. Hoje a gente tem que cuidar, quando tu sai na rua, tu tem que cuidar, quando tu está dentro do teu carro. As pessoas hoje não estão tendo assim aquela capacidade, eu acho, de dar uma relaxada, de dar uma respirada, porque tá meio complicado. Assim. O professor Abraão, se Deus é esse amor infinito, como é que as pessoas podem ser contra alguém que professa essa fé em Deus? Alguém que fala lindamente das coisas bonitas dessa vida, como é o povo muçulmano, por exemplo. A fé muçulmana, né? Rodrigo, existe uma má interpretação do islamismo. Tanto é que os anti-islâmicos, para não falar dos islamofóbicos, porque eles mesmos não gostam, porque para eles fobia é medo, né? Mas eles não têm medo, eles têm raiva. Então, os anti-islâmicos pinçam alguns versículos do Alcorão, onde tiram fora do contexto, né, aquele versículo, e dizem, tá vendo, o Alcorão manda matar. Mas se nós olharmos a Bíblia, o Velho Testamento é muito mais violento, infinitamente mais violento exatamente, do que o próprio Alcorão. Não tem comparação. O Alcorão, comparando com a Bíblia, o Velho Testamento, é um catecismo, é uma coisa suave, de leitura infantil, e é leitura infantil. Os meninos e as meninas aprendem a ler o Alcorão desde pequenos, e não tem nada disso. Na verdade, isso aí é uma má interpretação do islamismo, tá? Que infelizmente surgiu, o terrorismo islâmico existe, não há como negar, entende? Assim como mas existe... o IRA não era islâmico, né? O Irã? O IRA não era islâmico. Lá O IRA da Irlanda, sim, não era islâmico, era católico. Existe um movimento armado lá na Espanha pela independência, exatamente, a gente falava agora daquela região da Catalunha, da né? Catalunha, então inclusive que pegou em armas, que matou muita gente. Parece que estão querendo fazer uma votação, se já não houve. Sim, tem um plebiscito programado para exatamente, tá. Mas isso aqui é o que? É fé, o IRA é ódio religioso. Ódio religioso. Mas entre católicos e protestantes. Exatamente. As cruzadas não eram um movimento islâmico, era um movimento contra o movimento católico. Era um movimento católico, mas tinha, assim como todos os conflitos no mundo, Rodrigo, existe sempre uma razão econômica por trás disso, a exploração. Né? O que o cristianismo, o que a Europa queria na época das cruzadas? Não era simplesmente tirar a Jerusalém dos domínios dos muçulmanos, porque eles podiam lá fazer peregrinação a hora que quisessem, não havia impedimento de nenhum cristão, tanto é que havia uma população cristã dentro de Jerusalém e judia dentro de Jerusalém, só que majoritariamente eram os árabes, os muçulmanos, mas não havia impedimento de se fazer. Então o que foi? Eles queriam abrir uma estrada, um caminho direto às Índias, sabe? Para que houvesse uma troca de mercadoria entre as Índias, o Oriente, o Extremo Oriente e a Europa. Então, o caminho mais rápido era atravessar aquilo ali. E como atravessar? Dominar. Então, essa é a razão simples sempre atrás de mulher, né? Você falou das Índias agora, né? As Índias ocidentais, no caso, as Índias orientais. É brincadeira, Copete. É brincadeira, Copete. Freud sempre disse que a razão de todo conflito sempre é a mulher. Ô, Copete, vamos falar um pouquinho sobre essa dualidade também? O Copete está com o microfone ali, ele está microfonado ali. Eu não sei porque ele ganhou um especial ali para ele, viu? Porque ele é o Copete. Para ficar quieto aqui. Ô, Copete, Santander está pagando um preço caro por suas escolhas. Como é que dentro da nossa fé e da nossa crença, da nossa cultura, a gente não admite várias coisas, né? Acho que a gente não tolera
zoofilia, Aí- não tolera aí- infanticídio, não tolera sexo com criança, pedofilia, não tolera Por uma que, série que de coisas. ele ganhou 7 e eu ganho só 5 ali na votação do Pedro? O Pedro tá dizendo que só tem mais 5 minutos. Ah, desculpa, então É eu o vou... Caniz que vem para ele e diz, ó, tá Ah, terminando. desculpe, então eu chega. vou atalhar a pergunta dele, já que ele está me dando 5 como nota. Eu pra- estressei, eu quis perguntar para Madame, onde é que ele está vendo nota aí? Cadê o 10? Cadê o 10, doutor? Cadê o Como é que eu 10? tirei só 7, Aí né? O professor tirou 10 ali. Eu vou dizer rapidamente assim, que para mim fica muito complicado. Eu adoro, isso chama ou dialética, ou o diabo no corpo, ou o nome que você quiser. Eu estudei direito, eu estudei ciências jurídicas sociais. À tarde, com filósofos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei 5 anos da minha vida discutindo qualquer coisa. Então eu aprendi a discutir qualquer coisa. O problema hoje é a ignorância. Você discute com pessoas ignorantes que ignoram as coisas. O raciocínio é do ponto de vista cultural, a cultura deles vão lá. Nesse momento, quando você não tem as mesmas armas intelectuais, você parte para os punhos. Sempre foi assim. E se acham que há má interpretação do Alcorão, e tem gente que interpreta, pinça pontos na Bíblia para fazer a sua igreja e ter uma motivação econômica. Larguei vocês de mão, não estou nem aí preocupado. O primeiro código do mundo foi o Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Não, não é isso. Não. Não é isso. O Isso é a sincretismo, coisa- o sincretismo é Não, isso olho por olho é muito anterior. Ok, Isso é judaico, Tá bem. inclusive. É. Que era o contrário, era a forma Hebraico. de era forma de limitar a reparação. O olho por olho não tem nada que ver com o que o pessoal pensa. Por isso que é difícil a gente falar com a ignorância. O olho por olho significava que se você perder um olho, o outro perde um olho. Porque antes perdia um olho, o outro perdia a vida. Outro perdeu um braço, tu vai perder um braço. Antes os caras perdiam um braço. Robô corta a mão. Não tem nada que ver com isso. Olho por olho significa que a reparação, Da reparação não do- deve passar daquela que foi infligida ao outro. Ao Porque senão, você perdia um braço e os familiares cortavam as 2 pernas, um braço e a cabeça. Então, olho por olho era para limitar a reparação. Não tem nada para buscar a reparação. É difícil. Pô, levei 2 Professor. agora. Chega. E esse pouco tempo a gente... Bom, em primeiro lugar, a filosofia não pressupõe definir um assunto, né? Não. Pressupõe exatamente a provocação desse assunto. Exatamente. Me parece que Copete fala bem ignorância ali. Aham. Esse maniqueísmo é pura ignorância? Acho que ignorância é um ponto, mas tem um outro aspecto que é a gente está vivendo tempos em que algumas certezas estão caindo por terra ou pelo menos estão sendo flexibilizadas. E me parece que endurecer posição é uma tentativa de se agarrar a alguma coisa que me dê segurança, né? Então, alguns sociólogos vão chamar de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, como dizia o Bauman, mas me parece que a gente tem colocado em xeque muita coisa e as pessoas estão inseguras. Então, em momentos de insegurança, acho que os radicalismos eles são um porto que as pessoas consideram seguro, né? Não que eles sejam. E quando a gente propõe que as pessoas pensem sobre o que elas estão dizendo, fica muito difícil, porque certeza não pressupõe a discussão, né? Como dizia o Copete. Só sei que nada sei. A ideia de ignorar no sentido positivo... Chavões serve, dá para usar de vez em quando, assim, essas Eu acho que- máximas da filosofia. eu acho que muito, né? A gente estuda na academia, vai fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e chega num ponto assim, eu estudo, sei cada vez menos, né? É a impressão que a Tá gente tem. fechado, tá combinado entre nós que a gente volta para ampliar essas questões? Claro, vai ser um prazer. E eu quero essa mesa participando desse momento, para a gente estar junto aqui. Giovanni da Silva Velho, no próximo dia 4 de novembro, está completando 6 anos do Boteco do Giovanni. E no dia 4 de novembro, na grande festa, sábado a partir das 21 horas, com a presença do Fundo de Quintal,
vai ser lá na Sociedade 7 de Setembro de Sapucaia. Teu ponto final. Espero todos lá, espero a TV Mais lá e tenho certeza que vai ser uma grande festa e vamos falar bastante ainda sobre esse evento. Tu viu que tu é da época da TV, mas tu é sócio nosso aqui, né? Eu sou. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por ter com a gente. Professor Cerveira, próxima terça-feira, a partir das 19h30 vai até 21h30. É só entrar no site do NAP, lá, do Núcleo de Apoio Psicológico, e fazer a sua inscrição. Muito bem, parabéns pelo projeto. Tenho certeza Obrigado. que ele já é um grande sucesso. Nós vamos ficar muito felizes vendo ele dar certo. Professor, o Amuleto de O Amuleto de Leila. Leila, o meu quarto romance, vai ser lançado agora, no dia 26. Duas terça-feiras. Duas terça-feiras, exatamente. No Break Café, exatamente, da minha amiga Daniele, a partir das 18 horas, né? O pessoal que larga o serviço, antes de ir para casa, vai lá, né? Me dá um abraço, tira uma foto para a posteridade e, se quiser, leva o livro, né? A gente vai voltar a falar contigo, sobretudo trouxe uma notícia muito boa, que é o fim do Estado Islâmico em vários países. Sim. Sim. Evidentemente que essa célula-mãe, ela sobrevive, ainda é financiada, mas Ela vai é voltar financiada outro dia para falar sobre sim, isso. sim. Marcos Fábio Copete. Para encerrar, um abraço Hannover. um abraço para Frankfurt. Gabriela Copete, que está lá em Gramado defendendo o uso de grafeno com reações nucleares e análise. Ela está no Brazilian Materials Research Society 2017 em Gramado defendendo esse estudo, que ela vai até a Grécia em dezembro defender também a plano mundial o uso de grafeno de uma forma que se possa usar esse componente de carbono como um filtro para as águas do mar que se tornassem potáveis. Então a minha sobrinha de 25 anos de idade está defendendo essa tese, obviamente é tudo em inglês lá, porque tem prêmio Nobel e outros de Química que estão aqui em Gramado nessa semana discutindo sobre os novos materiais, e o Brasil inteiro acompanha isso para tentar solucionar a falta de água potável no nosso planeta. Muito bem. A gente tem amanhã à noite, tem esporte, tem o Motores na TV a partir das 22 horas, mas eu volto mais cedo amanhã. Um prazer estar com vocês aqui, sobretudo ter a audiência de vocês. A gente fica por aí, vem o nosso Canizio Eidelman com Vale a Pena. Eu volto amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.